Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um encontro do Cálculo 1 pelo Projeto Newton. Hoje o nosso encontro vai ser bem cheio, bem denso, né? Eu não espero mesmo que vocês saiam daqui entendendo tudo. A ideia é eu dar uma noção do que está por trás, de verdade. Então, eu já falo para separar a aguinha, o cafezinho, tá? Que hoje a coisa vai ser um pouquinho densa. Como estamos no chat, tem pouca gente no chat hoje, né? Bom dia, vamos chegando. Dando um alôzinho para a professora, para dar aquele quentinho no coração. Muito bom. Eu tenho alguns avisos. Hoje vai ser disponibilizado, eu acho que até o fim do dia vai ser disponibilizado o estudo dirigido. O que é para vocês fazerem nesse estudo dirigido? Ele vai ficar disponibilizado até o fim da semana que vem. Qual é o intuito desse estudo dirigido? Vocês fazerem exercícios de maneira orientada, né? É o que o próprio nome diz. O que significa isso? Vão ter alguns exercícios de marcar X, mas que envolvem continha, envolvem conceitos. Então, eu sugiro vocês que parem um tempo da vida de vocês para fazer isso. Depois que vocês fazem isso, vem algo orientando para vocês. Olha, tal exercício, olha, tal exemplo do livro. Se você não entendeu isso, tenta fazer isso. E aí tem um outro questionário de marcar X, e aí encerra. É importante que vocês executem. É importante que vocês executem, tá? Vocês vão ter 2 semanas para fazer isso. Ele fecha na quinta-feira que vem. Tá bem? Toda quinta-feira vocês têm coisas para finalizar. Ou a lista para submeter, ou o ensino dirigido, o estudo dirigido para finalizar. Tá bom? Quem já conseguir essa semana finalizar, maravilha. Quem não, tudo bem, porque ela vai ter coisas mais para frente também. Tá bom? Mas a ideia é que vocês executem ele essa semana. Tá? Sim? Sim? Beleza, o que mais que eu tenho para dizer para vocês? Na verdade, ele vai ficar aberto até na segunda, dia 21, no fim da outra semana. Tá bom. Então, eu tenho esse aviso. Hoje a gente vai ter um vídeo do que o professor Jean, que ele é agora professor do Cálculo 2, ele gravou no período no período emergencial, né, que a gente tinha uns estudos dirigidos com vídeos. Então, ele fez esse estudo dirigido, a gente vai fazer ele pausadamente, e aí eu vou fazendo interferências. Na quarta-feira, a gente vai ter o que a gente vai usar mesmo. Aqui é a teoria. A gente não vai usar as coisas formalmente do jeito que a gente vai definir hoje. Tá? Hoje eu vou dar o conceito que está por trás, o que é que está acontecendo. Mas lembra que eu disse que não é o cálculo infinitesimal que a gente vai usar? Não é isso que a gente vai fazer, mas hoje a gente vai ver o que é esse bendito desse negocinho. Tá bem? Alguma dúvida, algum comentário? Não? Tá de boa? Podemos começar? Então, vamos lá. Separei aqui o vídeo, então, do professor. Quando der 8 minutos, eu pauso ele primeiramente, tá bom? E aí, depois eu volto para ir fazendo interferências e a gente ir discutindo coisas junto. Vamos lá? 3, 2, 1. Pode dar o play? Então, tá no início. Bom vídeo, gente. No estudo dirigido de hoje, vamos começar a falar de velocidade instantânea, de inclinação de reta tangente e propriamente dito da derivada. Nos últimos conteúdos, estávamos abordando uma revisão de pré-cálculo, que vai ser um conteúdo extremamente importante para esse estudo, tanto do conteúdo de derivada quanto do conteúdo de integral, que iremos ver mais à frente no curso. Então vamos lá. Eu vou começar com uma motivação para o estudo tanto da velocidade instantânea como da reta tangente. Na verdade, o nome é de fato a motivação nesse caso. Porque a motivação de estudar a derivada, que é o objetivo que a gente tem em mente, primeiro, quando eu tenho um objeto e ele está se movendo, e a função com a qual ele se move, essa função posição dele, essa função ela é conhecida. Então, vamos supor que eu tenho um objeto se movendo e eu conheço o S de t em função do t.
e o que eu quero determinar é a velocidade. Bem, no ensino médio a gente estudou movimentos uniformemente variados, e lá, de certa forma, a gente consegue deduzir quem é essa velocidade usando algumas propriedades mais experimentais. Por exemplo, quando você lança um objeto verticalmente, nesses casos é um pouco mais simples determinar essa velocidade. Mas aqui a gente não está colocando muitas condições sobre essa função. Eu estou pensando numa função muito mais geral, que pode descrever a posição desse objeto e querendo determinar sua velocidade. Então, isso é uma das motivações do estudo de derivada, e é isso que a gente vai tentar responder no estudo dirigido de hoje e nos demais estudos dirigidos. Bem, uma segunda motivação que vai fazer sentido em breve, qual a conexão disso com velocidade, dado o gráfico de uma função, suponha que eu tenho aqui um gráfico de uma função e eu tenho um determinado ponto A aqui, f de A, e suponha que por esse ponto eu desejo traçar uma reta que seja tangente ao gráfico dessa função. Então eu quero basicamente considerar essa reta aqui, essa reta que eu vou chamar de reta R, e eu quero determinar a inclinação dessa reta tangente. Eu quero determinar de fato a reta tangente, a sua equação. E aí esse problema está intimamente relacionado com o problema da velocidade, a gente vai ver em breve, e com uma coisa que é um pouco mais geral, que é o conceito de taxa de variação. Então, vamos tentar introduzir esse conceito. O que é uma taxa de variação? E, nesse caso específico, uma taxa de variação média. Considere uma função f, uma função real f, e um valor h, que é um valor positivo. Esse h é maior do que zero. E a gente vai chamar esse h, no decorrer do estudo dirigido, de incremento. A taxa de variação média, que eu deixei aqui em negrito, ela é entre dois pontos, no caso x mais h, que é esse meu incremento, e x é o quociente dado da seguinte forma. Isso aqui retoma um pouco lá aquela notação de física do ensino médio, só que lá era um ΔS sobre um ΔT, mas aqui a minha função é f e a variável que eu estou considerando é a variável x. Então eu tenho uma variação na f, então eu tenho um quociente entre uma variação da imagem da função com um quociente no domínio dessa função. Então, isso me dá... Se eu fizer, eu posso simplificar essa continha, o x cancela com menos x, eu ficaria com f de x mais h menos f de x sobre h. Então, a esse quociente eu chamo de taxa de variação. Tem uma outra forma de escrever isso, que é quando eu considero o intervalo AB, e eu quero considerar a variação dentro desse intervalo AB, e aí, de novo, e é análogo. É só você pensar que aqui eu estou no intervalo AB, então a distância entre A e B é B menos A, que era exatamente a distância aqui entre x mais h e x. Então, o h aqui faz o papel do B menos A aqui, certo? Então, isso é o que a gente vai chamar de taxa de variação média. Essa a gente já conhece, então a gente conhece velocidade média, a gente conhece lá no conteúdo de pré-cálculo, a gente viu como calcular uma reta secante, a equação de uma reta secante, e lá a gente aprende que o coeficiente angular da reta secante nada mais é do que uma taxa de variação dessa reta, ou seja, um y menos y0 sobre x1 menos x0 me dá a inclinação da reta secante. E aqui começa a conectar essas duas coisas, o que é a velocidade média com o que é a inclinação de uma reta secante, com a ideia mais geral um pouco de taxa de variação. Bem, vamos calcular uma taxa de variação média, só para a gente aprender um pouco da manipulação que é feita. Eu tenho uma função f de t igual a t ao quadrado, eu tenho um número real aqui, o meu h, e eu quero calcular a taxa de variação média de f de t entre t0 mais h e t0 para t0 igual a 3. Então vamos fazer essa continha usando lá o que a gente viu. Então eu tenho um ΔF sobre um ΔT. Bem, a minha função é t², então eu quero calcular 3
mais h ao quadrado, menos variação na função, né? Menos 3 ao quadrado sobre a variação no domínio, que é 3 mais h menos 3, simplesmente h. Usando aqui o produto notável do quadrado, a gente fica com 9 mais h duas vezes h, só corrigir aqui, só para ficar mais, 2 vezes 3 vezes h, mais h ao quadrado, menos 9, tudo isso sobre h. É possível fazer uma simplificação aqui, certo? Eu posso cancelar esse 9 com menos 9, então ficaria com 6h mais h ao quadrado sobre h. Simplificando isso, eu ficaria com 6 mais h. Então, isso que me dá a variação, se eu procuro aqui a minha taxa de variação média entre 3 mais h e 3, eu ficaria com 6 mais h, onde esse h aqui é um número positivo. Bem, aqui no nosso exemplo eu ainda peço para fazer o seguinte, calcular essa mesma expressão, só que agora em vez de considerar 3 mais h e 3, eu quero considerar 3 e 3 menos h. A minha sugestão é, eu gostaria que vocês pausassem o vídeo e fizessem esse cálculo fazendo essa pequena substituição. Façam o mesmo que eu fiz aqui. Tentem, pausando, vocês vão ver o que está aqui na tela. Tentem fazer ao contrário. Bem, o que vocês têm que chegar é na mesma expressão. E isso vai ser importante para a gente entender algumas coisas no decorrer do curso. Por fim, eu também quero que vocês tentem o seguinte. Faça a mesma conta, só que agora não substitua um número. Deixa T0 mesmo. Então, coloca T0 aqui, coloca T0 aqui. Faz essa conta com T0. Vocês vão ver que essa conta ela é o que a gente chama de uma conta genérica. Não muda muito se eu trocar um número por uma letra. E fazer esse tipo de manipulação vai ser muito importante no estudo do quociente de Newton, de derivadas e o que a gente vai ver pela frente. Então, vamos avançar. Não. Pronto. Estamos comigo, né? Bom, vamos começar. Então, o que é que nós vamos comentar sobre hoje? Nós vamos falar de taxa de variação. Taxa de variação pode ser média e pode ser instantânea. Nós temos dois tipos de taxa de variação. Lembra lá na apresentação, lá no primeiro encontro nosso, que eu fiz um comentário de velocidade média e velocidade instantânea? É isso que eu quero que vocês resgatem, tá? Lembra mais ou menos daquela ideia. É isso que nós vamos formalizar hoje. Tá bem? Então, tá bem. Bom, pensando de uma maneira geométrica, o que é a taxa de variação de uma função de maneira geométrica? Qual que é a interpretação geométrica? Lembra quando o professor lá no pré-cálculo disse que o coeficiente angular da reta é também chamado de taxa de variação? É isso que nós vamos perceber agora. Dado uma função qualquer real, de variável real, e dados dois pontos, né? Lembra lá de geometria euclidiana plana? Dados dois pontos, você tem uma única reta determinada por esses dois pontos, certo? Certo. Então, eu te dou dois pontos dessa curva. Dados dois pontos quaisquer dessa curva, o coeficiente angular da reta secante passando por esses dois pontos é a taxa de variação de y sobre x, não é isso? E de onde que vem isso? Vem lá da reta, né? Lembra do ioiô michôchô, que eu já falei para vocês? Y menos y0 é igual ao coeficiente angular vezes x menos x0, onde x f de x é o ponto P, x0 f de x0, de x0 é o ponto Q, certo? Então, da equação da reta, se tira qual é o coeficiente angular da reta, certo? Secante, essa da reta secante. Eu te dou os dois pontos, você acha o coeficiente angular. Massa. E isso é a taxa de variação média. Média por quê? Porque eu estou olhando no intervalinho lá. Isso aqui tudo eu posso olhar como sendo dentro desse intervalinho. Sei lá, o ponto x0 e o ponto x estão em um subconjunto dos reais.
tudo que a gente falar, de hoje para todo sempre, a gente está pensando na reta, olhando a partir de subconjuntos dela. Quem são os subconjuntos da reta? Intervalos, certo? São intervalos. Então, a gente não pensa mais nos reais inteiros, a gente olha localmente. Lembra que eu falei isso na aula passada várias vezes? A gente olha localmente. Todas essas propriedades serão locais, tá bem? Então, essa daqui seria como se fosse a interpretação geométrica de taxa de variação. Taxa de variação é o coeficiente angular da reta, seja secante, seja tangente. A gente vai ver já já, tá bom? Então, tá bom. Taxa de variação média é da reta secante, é o coeficiente angular da reta secante. Tá. Mas, como a gente já viu no vídeo, a taxa de variação média, que vocês já viram lá no mundo de física, isso aqui seria uma interpretação física da taxa de variação média. Qual é a interpretação física da taxa de variação média? Velocidade média, né? Se eu te dou um deslocamento, ou se eu te dou uma função, que depende do tempo, por isso que o tempo tem que ser diferente de zero. E aí eu quero saber qual que é a velocidade dessa partícula, por exemplo. Eu posso olhar tanto em um contexto físico, quanto em um contexto matemático mesmo. Se eu te dou uma função e ela não descreve nada, eu estou no contexto matemático. Se eu te dou uma função e ela descreve alguma coisa, eu estou num contexto possivelmente físico, certo? Então, se eu te dou uma função, a taxa de variação dessa função em um intervalo, tá vendo que eu estou começando a olhar localmente, né? Aqui, quando eu falo localmente, eu posso pensar como sendo em um subconjunto dos reais. E para mim vai ser sempre intervalinho. A gente pode pensar na reta como sendo uma união de intervalos abertos. É exatamente isso que eu estou pensando, tá? Dado um conjunto, quais são os subconjuntos desse conjunto? Na reta, a particularização é se eu tenho a reta, os subconjuntos da reta são intervalos, tá bom? Intervalo aberto para ser o mais geral possível, tá bom? Sim? Tá esquisito? Tá de boa? Tá de boa? Então, tá de boa. Então, é isso que está por trás. Eu estou olhando sempre em subconjuntos da reta, ou seja, eu estou olhando em intervalinhos da reta, tá? As propriedades são locais. Isso é local. Professora, como é que a gente estica do local para global? Quando você olha todos os locais possíveis, você consegue olhar para o global, tá? Então, tá bom. Mas sempre a gente vai trabalhar no coisa local. Então, o que é uma taxa de variação da função em um intervalo estabelecido, tá? Esse intervalinho 3 e 5. Bom, a taxa de variação é a variação da função em relação ao tempo, né? Nesse caso aqui é o tempo, poderia ser só x, não tem problema. Tá. Então, a taxa de variação é a função avaliada no maior menos o menor sobre o xzinho maior menos o menor, não é isso? A variação, não é isso? É o maior menos o menor. Então, é o maior da função menos o menor da função sobre o maior menos o menor do intervalo. Ok. Quando a gente substitui na função, isso aqui eu posso fazer mais devagarzinho, isso aqui fica 5 ao quadrado menos 9 ao quadrado sobre 2. Concorda comigo? Quem é f de 5? É 5 ao quadrado. Quem é f de 3? É 3 ao quadrado. Certo? 25 menos 9, 14. Sobre 2, 7. Não vou nem colocar a unidade de medida, tá? Deixa quieta aí, as unidades. Unidade qualquer. Tá bom. Agora, saindo de uma especificidade, vamos começar a dar uma generalizada nesse negócio, tá? Daqui eu estou em um intervalo estabelecido. Se eu te der um camarada Hzinho maior que 0, que a gente chama ele de incremento.
os incrementos para a gente, eles sempre serão positivos, tá? É como se eu te desse assim, ó, eu te dou um ponto, sei lá, 3, e eu te dou um incremento positivo, tipo 2. H igual a 2. Aí, então, eu estou andando, olhando lá na reta, se eu tenho 3 mais 2, eu caio em 5, 3 menos 2, eu caio em 1. Entenderam o que eu estou fazendo? Sim? Te dou 3, falo, olha, eu te dou um incremento positivo. Aí você pode olhar, então, 3 visto dentro desse intervalinho. 1 e 5. Para mais H aqui, para menos H aqui. Concorda comigo? De boa? Estou pegando com número para poder generalizar. Tá bem? Então, tá bem. Isso daqui a gente diz que é uma vizinhança do ponto 3. Estou olhando para pontos próximos do ponto 3. Tá? De boa? Sim? Então, tá bom. Então, agora, eu te dou um ponto e olho para alguma coisinha à direita. Pode ser tipo H igual a 2, poderia ser. Mas eu quero fazer uma coisa mais geral. Eu não preciso ser um H tão grande assim. Pode ser um H menor. Tipo, H pode ser 0,2. Tá? Eu estou começando a dar olhar, como eu disse, vizinhança do ponto, eu estou olhando proximinho do ponto. Tá bem? Então, para um H qualquer, não tenho nem esse número não, um H qualquer. Desse para esse é só pegar o H igual a 2, né? Vamos ver que é isso? Vamos ver que é isso? Então, vamos lá. A taxa de variação da função, da função dada em relação ao tempo é a função avaliada no maior menos o menor sobre o maior menos o menor, não é isso? É a função avaliada no maior menos o menor, a função avaliada no menor, sobre o maior menos o menor. Concorda? É a mesma coisa? É o final menos inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. É a mesma coisa, tá? Mas eu posso pensar como sendo dentro de intervalos. Ok. O que a função faz? Pega o camarada lá dentro e calcula o quadrado dele. O que a função faz? Pega o camarada lá dentro e calcula o quadrado dele. Não é isso? Aqui embaixo, 3 mais H menos 3. O menos 3 vai embora com mais 3. Estou somando, subtraindo a mesma coisa, isso fica só H. 3 mais H ao quadrado. Posso até desenvolver um pouquinho mais. Fica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos 9 sobre H. Sim? Esse menos 9 está somando, está subtraindo que esse mais 9 vai embora, então isso aqui fica 6H mais H ao quadrado sobre H. Se eu coloco o H em evidência, H dividido por H, isso aqui sobra o quê? 6 mais H. Estou multiplicando e dividindo por H, e esse H é diferente de 0, né? Lá do comecinho. Então, isso aqui fica 6 mais H. Ok? Sim? Sim. Ok. Tá certo? Tá certo. Isso aqui dá certo também? 25 menos 9 é quanto? 16. Ah, então é isso. Obrigada. 16. Então, 16 por 2, 8. Agora deu, né? Porque eu estou vendo aqui que teve alguma coisa errada que não está certa, né? Desculpa que eu tinha feito conta errada. 25 menos 9, 16. 16 sobre 2, 8. Agora, se a gente pega esse H igual a 2, quando a gente faz H igual a 2, eu estou no mesmo 8 que deu aqui em cima, né? Então, isso aqui eu já estou meio que generalizando. Concordam comigo? Certo? De eu sair desse para ir para esse, é só fazer o H igual a 2. E eu estou nesse intervalo aqui, que é tipo que nem esse, não é? Então, eu estou começando a generalizar o negócio. Então, vamos lá. Aí o professor falou assim, lá no vídeo,
Tenta pegar para T0 qualquer. Tenta pegar para T0 qualquer. Então, vamos pegar a taxa de variação média nesse intervalo para T0 qualquer e o incremento positivo H. Esse intervalinho tem que estar contido onde a função está definida. O T0 tem que estar lá dentro e esse intervalo também tem que estar lá dentro. Tá? Lembra que eu estou olhando sempre em coisas próximas, tá? Estou restringindo o meu olhar. Então, beleza. A função é a mesma. Pega o camarada lá dentro e calcula o quadrado dele. Então, qual é a taxa de variação média nesse intervalo? ΔF sobre ΔT, que é a função avaliada no extremo, no maior, menos a função avaliada no menor, sobre o maior menos o menor, né? O final menos o inicial, a função avaliada no final menos inicial, sobre o começo menos sobre o final menos inicial, não é isso? Estou só aplicando a mesma coisa que a gente sabia lá de antes. O que a função faz? Pega o camarada lá dentro e calcula o quadrado dele. O que a função faz? Pega o camarada lá dentro e calcula o quadrado dele. T0 mais H menos T0, H. Sim? Sim. Vamos desenvolver esse quadrado aqui, né? Fica o quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos o T0 sobre o H. Estou somando e subtraindo o T0 ao quadrado, não influencia em nada. Aqui eu tenho H multiplicando e tenho H multiplicando. Eu posso colocar ele em evidência. Então, fica H sobre H, que multiplica 2T0 mais H, não é isso? Sim? Estou multiplicando e dividindo por H, isso aqui é a mesma coisa que 1. Então, sobra 2T0 mais H. Quer saber se deu certo? Pega o seu T0 igual a 3 e o H igual a 2. Se o T0 for 3, isso aqui dá 6. Se o H for 2, 6 mais 2, 8. Está vendo que eu estou generalizando? Então, a sacada é... eu estou calculando a taxa de variação em um intervalo qualquer. Esse aqui é um intervalo qualquer, dado um ponto e um incremento. Não é isso? Aí o professor falou, olha para incremento negativo. O que significa olhar para incremento negativo? Ao invés de eu olhar para esse intervalo, eu vou olhar para esse intervalo. Professora, o que aconteceu agora? Se eu pensar como intervalo da reta, o que eu estou fazendo é olhando dentro, de maneira mais geral possível, eu estou olhando dentro desse intervalo, que eu estou olhando numa vizinhança do ponto T0. O que significa o ponto T0 menos H? Esse aqui é o ponto T0, é esse camarada aqui, né? T0 menos H. Não sei quão grande, não sei quão pequeno é H. E o que significa olhar para T0 mais H? É olhar nessa banda aqui. Eu não sei quanto grande, eu não sei quanto pequeno é H. Mas isso aqui me diz ser uma vizinhança do ponto T0. Estou olhando coisas próximas do ponto T0. Por isso que esse H ele é chamado incremento e ele é pititico. Não precisa ser 2, pode ser 0,00002. Entenderam a nuance? É isso. E aí, quando o professor fala para a gente calcular a taxa de variação média para H, para incremento negativo, o que ele está dizendo é para a gente olhar na banda de cá, à esquerda de T0. Isso aqui quer dizer que é a esquerda de T0, não é? Isso aqui eu vou dizer ser um ponto à esquerda de T0, e esse aqui eu vou dizer ser um ponto à direita de T0. À esquerda de T0 e à direita de T0. Certo? Faz todo sentido, né? Sim? Então tá. Então, quem é essa taxa de variação? Variação do F sobre a variação do tempo. Final menos o inicial. Quem é o final? T0. Quem é o inicial? T0 menos H. Sobre o final, que é T0, menos o inicial, que é T0 menos H. A função pega o camarada lá de dentro e calcula o seu quadrado. Então, eleva T0 ao quadrado, eleva T0 menos H ao quadrado, sobre H.
que é T0 menos T0, né? Somando, subtraindo, mesmo camarada. Menos com menos, mais. Então, isso aqui vai me dar T0 ao quadrado menos T0, menos 2T0 vezes H, com esse menos vira mais H ao quadrado, com esse menos vira menos. Estou somando e subtraindo T0 ao quadrado, beijão, falou, valeu. Eu fico com esse quociente, tenho H aqui em evidência, estou multiplicando e dividindo pelo mesmo camarada, isso é 1, me deu 2T0 menos H. O que quer dizer? Por que esses dois camaradas deram diferentes? Não tem problema com o H ter dado diferente. Mas agora que vem a sacada. O que acontece? Agora que vem o pulo do gato. Eu estou nesse intervalinho, né? T0 menos H, T0 mais H. Não, vou olhar até na reta, que é até melhor. T0 menos H, T0 mais H. Sim, o T0 está aqui. Ok? O que está acontecendo? A taxa de variação média, olhando para pontos à esquerda de T0, me deu um número. A taxa de variação média, olhando à direita de T0, me deu um outro número, certo? Isso aqui são números, né? São números, né? Me deu um outro número. O que está acontecendo? Qual que vai ser a sacada? O passo entre velocidade média, que é em um intervalo, e velocidade instantânea, que é em um ponto, é pegar esse H e fazer ele tender a 0. Esse H é positivo, é um valorzinho positivo. Com mais próximo, eu pego, por exemplo, H lá foi 2, né? Pego H igual a 1, vai estar aqui. Pega H igual a meio, vai estar aqui. Vou chegando o quão mais próximo possível de T0, mas nunca igual a T0. O H não é igual a T0, tá? O H não é igual a 0, mas eu estou chegando ele próximo a 0. O H é um incremento, é um negocinho pitico, mas ele é positivo, ele foi dado, tá? Quanto mais próximo eu chego de T0, ou seja, quanto mais eu faço H tender a 0, no caso aqui, à direita, esse valor vai coincidir com o H tendendo à esquerda, com o H tendendo a 0 pela esquerda, para valores na variação média. Então, eu vou pegar esse quociente, que é chamado quociente de Newton, e vou fazer o H tender a 0. À direita, porque eu estou pegando para valores à direita, ou à esquerda, porque eu estou pegando valores à esquerda. Sacaram essa ideia? Sacaram isso? Isso é o que está por trás, tá? Agora a gente vai formalizar isso. Então, o passo entre taxa de variação média é que no médio eu estou olhando dentro de um intervalo. Taxa de variação instantânea é quando eu estou olhando esse intervalo bem petitiquinho, chegando no ponto T0. Entenderam isso? Sim? E como é que eu chego no ponto T0? Faço H igual a 0. Ou o comprimento do intervalo igual a 0. Não tem problema. É a mesma coisa. Vamos dar play no vídeo agora? Como é que está aqui no chat? É a mesma função. Edson, ela está usando a mesma função. É isso mesmo. Com C maiúsculo sublinhado. Esse C maiúsculo sublinhado é contido. É a notação para conjunto, né? Um elemento, ele se diz pertencente a um conjunto. A é pertencente a I. Então, A é um elemento do conjunto. O conjunto A é um subconjunto do conjunto I. Então, para elementos é o pertencente, para conjunto é esse Czinho de contido. Tá bem? Notação de teoria de conjuntos. Então, vamos dar o play aqui? Pode ir? Então, bora lá.
Bem, agora a taxa de variação média está associado com a inclinação de reta secante, está relacionado com velocidade média, mas o que motiva o estudo dirigido de hoje é a velocidade instantânea, é a inclinação de reta tangente, que de certa forma a gente vai ver no decorrer do estudo dirigido, que é como se fosse um limite de retas. Limite não é a melhor palavra, é como se fosse uma reta secante com uma propriedade muito especial e que a gente vai entender qual é essa propriedade no decorrer desse estudo dirigido. Então, para fazer essa relação, eu preciso retomar a ideia do que é instantâneo. Então, em vez de trabalhar com aquela taxa de variação média, o que a gente quer introduzir é uma taxa de variação instantânea. Bem, como eu faço isso? A definição de taxa de variação instantânea, que a gente vai chamar de derivada, é a seguinte. Considera uma função f e o incremento h maior do que zero. A derivada de f de x, quando existe, é a taxa de variação instantânea em x, ou seja, o valor para o qual a taxa de variação média se aproxima quando o incremento vai a zero. Lembra que, por exemplo, se a gente voltar, observe que no nosso exemplo, um h aqui sobrou um h, né, na nossa taxa de variação média. De certa forma, esse h me permite manipular essa expressão. E o que aconteceria aqui, por exemplo, se esse h fosse a zero? Bem, é intuitivo, e aqui tem um conceito muito abstrato, mas que a gente não vai introduzir ele agora, que é o conceito de limite, mas existe a intuição por trás do limite que diz o seguinte: bem, se eu fizer o h aqui e a zero, essa taxa de variação média vai para 6. E isso é exatamente o que a gente está chamando de taxa de variação instantânea. Então, a taxa de variação instantânea dessa função em t igual a 3 seria 6. E é isso que a gente está introduzindo aqui. E aí, a gente tem uma notação para isso, que é uma notação um pouco carregada, mas que eu quero que vocês entendam a intuição, que é exatamente essa que eu acabei de dizer, que é essa aproximar o incremento de zero. Então, a gente denota isso por esse símbolo de limite, que vocês vão ver bastante no livro-texto, e ele diz que exatamente o que a gente acabou de fazer lá no exemplo, eu quero calcular a taxa de variação média quando esse incremento está se aproximando de zero. A gente lê isso como sendo o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h vai a zero. Então, essa é a forma de ler essa expressão. E aqui a gente lê como o limite da variação média quando o ΔX vai a zero. Uma outra notação para isso é que, assim como a gente definiu a variação média para um intervalo AB, a gente também pode calcular a derivada usando esse intervalo AB da seguinte maneira. O limite de f de b menos f de a quando b se aproxima de a. Então, é isso que a gente chama de derivada. E agora sim a gente entra num tema que é especificamente do cálculo 1, que provavelmente vocês ainda não tiveram contato. Bem, vamos usar isso e vamos fazer um exemplo. Vamos considerar o seguinte exemplo. Eu tenho a função f de t igual a t ao quadrado e eu quero calcular agora a derivada ou taxa de variação instantânea de f em t igual a 3. Então, observa que a gente já sabe fazer isso, né? Porque essa é a mesma função que eu trabalhei lá atrás. Então, quando eu quero calcular a derivada, quando eu quero calcular f', a notação é essa, a notação é a derivada da função f' calculada em 3 é aquele limite, então vamos só nos habituar, o limite quando o h vai a zero de f de 3 mais h menos f de 3 sobre h. É isso que está na nossa definição de derivada. Bem, mas a manipulação disso é muito parecida com a que a gente fez para a variação média, por isso que eu quis introduzir primeiro a variação média. Aqui eu vou guardar esse símbolo de limite, que em geral vocês não vão precisar trabalhar com ele, a gente vai apresentar essas derivadas e vocês vão poder trabalhar diretamente com a derivada, mas para vocês entenderem de onde vem dessa relação, e aí eu tenho esse limite, e aí eu tenho 3 mais h ao quadrado menos 3 ao quadrado sobre o h.
É que eu não vou refazer toda a manipulação. A gente já manipulou essa expressão aqui lá na taxa de variação média. Eu só vou apresentar o que a gente obtém. Manipulando a expressão dentro do cochês, a gente chega exatamente em 6 mais H. Foi isso que a gente fez lá no nosso primeiro exemplo. Então, aqui eu tenho que o H está indo a 0, 6 mais o número está se aproximando a 0, vai se aproximando de 6. Somar 6 com 0, 6. Então, essa é a minha derivada. Agora, de novo, é possível calcular para T qualquer? E aí eu quero que vocês façam o mesmo. Pausem o vídeo e tentem fazer essa mesma conta, só que agora não com um 3 aqui. Tentem observar o que acontece se eu colocasse um T qualquer. Vocês vão ver que a manipulação é muito semelhante. E é assim que você calcula num ponto qualquer. Fiz uma listinha aqui de dicas, que é a seguinte. Espera aí. Já a gente volta para as dicas, tá? Vamos formalizar e talvez a gente gaste um tempo nisso, tá bom? E não tem problema, tá previsto. Vem cá comigo no quadro 1. Então, o que a gente chama de taxa de variação instantânea em um ponto T0? Não vou olhar o que acontece à esquerda de T0, tá? Eu vou formalizar e depois eu especulo o que está por trás, pode ser? Então, a gente define isso aqui vai ser um número. Isso aqui é um número. Dado uma função, um intervalo aberto, de tal forma que ele contenha esse intervalinho. Eu digo que a função ela é derivável no ponto T0 se existe esse limite, ou seja, se o limite de quando o meu intervalinho tende a zero, ou seja, o que significa esse ΔT aqui? O ΔT para mim seria no maior menos o menor, né? O que é T0 mais H menos T0? Isso aqui é a mesma coisa que H, não é isso? Falar que o intervalinho tende a zero é a mesma coisa que dizer que o H tende a zero, não é? Daqui para cá? Sim? Concordam comigo? Então, eu dizer que a velocidade ela deixa de ser média e vai para instantânea é quando esse intervalinho aqui vai ficando muito pititico. O que significa esse intervalinho ficar pititico? Ele ir para zero. Ele não vai ser zero, ele tende a ser zero. Mas isso lá no nosso intervalo significa o H ir para zero, não é isso? Então, quanto menor é o meu incremento, lá no meu quociente de Newton, se esse valor existir, e vai ser um número, eu digo que isso é a derivada da função no ponto T0. Tá? Professora, aqui você está olhando à direita de T0. Sim, eu posso olhar à esquerda de T0 também. Tá? E se os dois existem e forem iguais, então esse número aqui existe. Eu vou contar por que o troço está atrás. Essa notação aqui ficou mais ou menos inteligível? O que é que acontece? Sim? Mais ou menos? Deixa eu fazer uns rabiscos aqui. Vamos lá para o quadro 1, que eu quero deixar... Vamos olhar aqui. Na taxa de variação média, quando eu olho com H tendendo com H à direita, lá do nosso exemplo, a mesma função, t², Esse aqui era o quociente de Newton, né? Que deu 2t0 mais h, à direita. O quociente de Newton à esquerda deu 2t0 menos h. Quando eu faço o h tender a zero, aqui vai para onde? Quando h vai para zero, aqui vai para onde? É o intuitivo mesmo. O número, quando ele vai para zero, para onde que isso vai? 2t0, não é isso? E esse? 2t0 também, não é? Sim? Sim? Então, quer dizer que a derivada da função no ponto t0, ele é quando o limite lateral à direita e à esquerda do quociente de Newton existem e são iguais. E nesse caso aqui, é quando h vai para zero, então esse aqui seria 2t0.
Vou explicar mais um pouco sobre essa ideia de limite. Tá? Mas vocês percebem que esse camarada, quando h vai para zero, é o mesmo que esse camarada quando h vai para zero, né? Essa é a derivada no ponto. Então, a derivada no ponto t0 é fazer o h tender a zero, seja nesse intervalo, seja nesse intervalo. Se a função for derivável, os dois números existem e são iguais. Entendeu? Vou dar uma formalização aqui meio rápida do que significa essa notação de limite. Tá lá nas notas, tá lá no anexo, tá? A gente só precisa entender o que está por trás e a gente não vai fazer continhas com isso. Se o h é para ser maior do que zero, por que na derivada ele tende a zero? É porque eu quero entender, é esse o passo. Eu quero entender o que acontece com a função próximo daquele ponto. Vem cá para a gente entender um pouquinho de limite. Eu te dou um ponto t0 aqui, intervalinho t0 mais h. Intervalinho t0 menos h. Tá? De novo, a minha função f está indo de um subconjunto da reta na reta, e eu quero que esse intervalinho t0 menos h, t0 mais h, seja um subconjunto desse intervalinho. Tá bom? Ok, eu tenho esse negócio aí. Eu quero entender o que acontece com a função próximo do ponto t0. Tá? Eu quero entender o que acontece com a função próximo do ponto t0. Então, o que é a ideia? Dado esse meu intervalinho aqui, vou pegar uma faixa aqui bem grande. Tá? Eu tenho um ponto L. Ok. Então, a gente diz o seguinte. Eu vou usar de notação matemática para explicar para vocês. E aí, depois, a gente vai só entender o que está por trás, tá bom? Eu te dou uma função, te dou uma medidinha, do mesmo jeitinho que a gente falou do hzinho aqui, eu te dou um númerozinho epsilon maior que zero, que vai me relacionar lá no eixo y, tá? Porque o que eu quero é relacionar o intervalo que está acontecendo aqui com x, que eu tenho domínio, e ver o que acontece lá na função, não é? Para olhar o que acontece na função, eu olho no eixo y, não é? Ou seja, eu olho nas imagens da função. Então, dado um intervalinho aqui que contém um ponto L qualquer, eu digo que existe o limite de h tendendo a zero de f de x, e ele é igual a esse ponto de L, esse ponto L lá em cima, se à medida que eu vou chegando perto de t0, ou seja, à medida que eu faço o h tender a zero, seja a direita, seja a esquerda, tanto faz, o que acontece aqui com o intervalinho da função? Esse intervalinho da função vai tendendo a esse valor, não é isso? Eu estou pegando, é como se fossem faixas, podem pensar como sendo faixas. Isso aqui é uma faixa bem grandona. Tá? Conforme eu vou diminuindo o meu intervalinho aqui, eu tenho que ir diminuindo o intervalinho aqui. Não é isso? Faz sentido isso, não é? Vai pegando pontinhos perto. O que vai acontecer lá com a função? Ele vai pegando pontinhos perto. Certo? Conforme eu vou diminuindo aqui, se de fato aqui na função vai chegando perto, então eu digo que que existe o limite da função no ponto. Entenderam? A estratégia é isso. Conforme eu diminuo essa distância, eu tenho que ir diminuindo essa distância. Então, eu digo que existe esse limite e ele é igual a L
Se para qualquer distancinha aqui no meu contradomínio maior do que 0, existir um H maior do que 0, que vai relacionar o meu domínio aqui, tal que, à medida que a distância de T tendendo até 0 fica pequena, à medida que a distância entre T e T0 fica pequena, me implicar, ou seja, que lá na função, é T, lá na função, os valores da função vão ficando próximos de L. Eu te dou um L lá no meu contradomínio. Eu digo, existe o limite da função? Existe o limite da função desde que, conforme no meu domínio eu vou me aproximando do ponto T0, ou seja, faço esse H aqui tender a 0, lá na função vai chegando próximo desse L. E aí eu digo que a função é limitada e que esse limite é L. Certo? Para qualquer camarada que eu te dou aqui, pensa assim. Eu quero entender o que acontece com a função. Então, eu te dou um intervalinho lá da função. Para entender o que acontece com a função, isso está diretamente ligado ao domínio da função, né? Então, eu controlando aqui embaixo, no domínio, isso tem que me dar um controle lá em cima. E eu digo que esse limite existe se existe a direita e a esquerda desse ponto T0, e eles são iguais. Então, eu digo que existe uma outra equivalência, eu posso brincar sim, né? Sim seria de uma maneira mais geral, mas eu posso olhar para valores tendendo, para T tendendo a T0 pela direita da função, e para valores à esquerda, T tendendo a T0 pela esquerda, ou H tendendo a 0. H tendendo a 0 pela direita, ou H tendendo a 0, F de T. H tendendo a 0 pela esquerda, lá da função. Se os dois existem, ou seja, se eu faço isso aqui para camaradas à direita, faço isso aqui para camaradas à esquerda, eles existem e são iguais, nesse caso eu digo que existe o limite e ele vai ser esse L. Tá? Então, o que eu faço aqui, e eu não vou usar epsilon, delta, não vou usar esse intervalinho H, não vou usar nada disso. O que eu quero que vocês entendam é que a noção de limite, ela vem para controle entre os intervalos e os valores da função. Lembra que eu disse que a gente não vai tomar mais pontinhos na função? Não vou te dar f igual a 2, f igual a... Não vou. A gente vai usar esse tipo de abstração. Qual é o passo entre limite e derivada? Ao invés de eu trabalhar com uma função, eu vou trabalhar com um quociente de Newton. Então, essa mesma ideia aqui, com um quociente de Newton, que é o próximo passo, que é a gente olhar a interpretação geométrica disso, é o que vai me dar o coeficiente angular da reta tangente. Fala. Tá. Uhum. O colega perguntou, próxima vez tenta falar no microfone, tá? A derivada, qual é o passo entre derivada e limite, né? O passo entre a derivada e o limite é que ao invés, no limite eu uso só para função. Na derivada eu uso o quociente de Newton. É esse o passo. E não é que para existir tem que ser igual a 0. Não, ele tem que existir e ser algum número. Porque esses objetos aqui vão cair em números, né? Serão números no final. Em um ponto é um número. E aí, se vale para todos os pontos, aí isso vira uma função. Tá? Eu digo sempre que a função ela é derivável em um ponto, porque existe esse quociente. Quando eu digo que a função ela é derivável no ponto T0, se existe esse limite. E isso aqui vai me dar um ponto.
Se valer para qualquer ponto dentro desse intervalo, se vale para todo T0, eu digo então que a função é derivável nesse intervalo. E aí eu consigo falar da função derivada. Mais para frente. Tá bom? Então, o passo entre o conceito de limite de uma função e para a derivada de uma função é que lá a gente brinca só com a função dentro de um certo intervalo. Aqui a gente brinca com um quociente de Newton de uma função. Ou seja, é o limite da taxa de variação média. A taxa de variação instantânea é o limite da taxa de variação média. Entenderam? Entenderam a sutileza? Qual que é a interpretação geométrica disso? Como que a gente está de tempo? Está de boa. Qual é a interpretação geométrica disso? E aí, formalizei. Antes de formalizar, vamos soltar o vídeo mais um pouquinho, que ele vai dar algumas dicas, tá? Entre essa conexão de taxa de variação média e taxa de variação instantânea. Tá bem? Vou soltar, 3, 2, 1. Primeira dica é que para calcular a derivada de f em x pela definição, que é essa que a gente acabou de apresentar, é necessário simplificar o quociente de Newton, exatamente aquele ΔF sobre ΔX. A manipulação desse quociente pode variar, existem casos mais complicados, casos mais simples, mas em muitos exemplos de exercício é possível simplificá-lo colocando o incremento em evidência, que foi basicamente o que vocês tiveram que fazer naquele exemplo para resolver o problema com um t qualquer. Então, tentem fazer isso, essas manipulações algébricas, tentem praticar, tentem ver exemplos, o livro texto tem muitos exemplos, tentem ver os exemplos que estão feitos aqui, os que estão feitos no material do Newton, porque algumas manipulações vocês vão ver que são um pouquinho mais complicadas, mas em geral são manipulações algébricas, a maior parte delas são manipulações algébricas simples. Minha segunda dica é que vocês já comecem a fazer uma lista de derivadas que vocês vão aprendendo durante o curso. Bem, a gente já calculou uma, né? A gente já calculou a derivada de t ao quadrado. Comecem a fazer essa listinha, comecem a ir acrescentando nessa lista as novas funções que vocês vão aprendendo a derivar. Isso vai ser muito importante no curso. Vai chegar no final do curso, vocês vão estar derivando funções muito mais complicadas. Então é bom que vocês vá criando essa lista para facilitar as derivadas, principalmente as mais simples. E lembre-se que a derivada só existe se o limite for o mesmo para incrementos positivos ou negativos. Lá quando eu falei para vocês, naquele exemplo que a gente tinha para calcular com mais h e com menos h, quando vocês fizeram a continha, vocês chegaram que não muda se eu tomo um h positivo ou um h negativo. E isso é muito importante, porque existem casos, por exemplo, se você lembrar lá do pré-cálculo, vou fazer uma coisa um pouquinho mais reta aqui. Lá no pré-cálculo, por exemplo, vocês conheceram a função módulo, que alguns de vocês já devem ter visto no ensino médio. Ela é uma função que tem mais ou menos esse gráfico, né? A função f de x igual ao módulo de x. Se vocês tentarem fazer aquela manipulação do incremento para incrementos positivos e para incrementos negativos nessa função, vocês vão observar que vocês obtêm valores diferentes do lado direito e do lado esquerdo. Isso diz que essa função não é derivável no ponto x igual a zero. Então, é muito importante que aquele estudo, em alguns casos fica claro que não muda se eu trocar o h por menos h, mas é sempre bom estar atento a essa informação, de que a derivada só existe se ela é a mesma para incrementos positivos ou negativos. Dita essas dicas, a gente pode resolver aquelas nossas... Pronto, voltamos? Voltamos. Eu quero fazer mais alguns comentários aqui a respeito dessa definição formal, tá? Às vezes, em alguns materiais, vocês podem ver o seguinte limite, né? Se você pega, ao invés de ser, se você chama esse camaradazinho aqui, bom, para esse camarada aqui, eu peguei só T0 aqui, né?
Se você chama esse camarada aqui de A e esse camarada aqui de B, quem é H? H, se B é igual a T0 mais H, H é igual a B menos T0, né? Mais T0 eu chamei de A, então esse aqui é A menos B, ok? Estou só fazendo uma conexão que algumas situações vocês podem ter função definida em um intervalo fechado em R. Eu peguei um intervalo I qualquer e peguei um subintervalo de lá fechado, né? Aqui eu peguei um intervalo aberto qualquer e peguei algum subintervalo fechado, certo? Sim? Sim. Em algumas situações vocês podem ter no intervalo fechado AB. Super normal de acontecer isso. Qual é o passo daqui para cá? Onde tem T0 eu chamei de A, né? T0 eu chamei de A. Então a derivada em A vai ser o limite. Quem é o ΔT? Quem é o ΔT? ΔT é o T mais T0 mais H menos T0. Quem é T0? T0 mais H menos T0. T0 mais H menos T0 dá B menos A, não é isso? Sim? Então, esse aqui vai ser... como é que eu posso escrever? Posso escrever B0 menos H? Não. Tá, quando a variação do intervalo tende a zero, quer dizer que B menos A tende a zero, não é isso? Ai, o que é a variação do intervalo? É o comprimento do intervalo, não é isso? Qual é o comprimento desse intervalo? AB, B menos A, né? O maior menos o menor. É a mesma coisa. Estou substituindo. E aqui, quem é delta de F sobre a variação do intervalo, que eu já vou colocar B menos A. Então, isso aqui vai ser um limite. Quando B menos A tende a zero, é a mesma coisa de B tender a A. Quem é o F do final? É o F de B, que é a mesma coisa que F de T0 mais H, não é isso? Menos, quem é F de T0? É o F de A, sobre o comprimento do intervalo, que é B menos A. Então, existe uma conexão muito natural entre você sair de T0 mais H e ir para algum intervalo fixado, tá bom? É a mesma coisa, onde tem T0 mais H, você coloca B, onde tem T0, você bota A. E o H é quem? B menos A, exatamente por causa dessa relação. Tá bom? Eu chamei um extremo de intervalo de T0, outro extremo de intervalo de B. Tá bom? Sim? Sim. Então, pode ser que você veja coisas nesse sentido. E quando você tem coisas nesse sentido, a gente pode falar da interpretação geométrica da derivada de uma função em um ponto. Tá? Vou pegar uma funçãozinha aí, só para facilitar a vida da professora. Eu quero recursos didáticos, está aqui. Então, vou pegar um ponto P, um ponto A aqui, tá? Pegar um ponto A aqui, pegar um ponto B aqui. É um intervalão bem grandão. Posso até fazer diferente. Vou pegar o T0, pegar um T0 mais H, bem grandão mesmo, tá? Vamos olhar para a reta secante determinada entre o ponto, pelos pontos T0, F de T0 e T0 mais H, F de T0 mais H, certo? Estou olhando esse ponto P, ponto Q. A gente viu lá no começo da nossa aula, se o ponto P é T0, F de T0, e o ponto Q é T0 mais H, F de T0 mais H, já a gente renomeia isso,
Quem é o coeficiente angular da reta secante determinada por esses dois camaradas? Eu vou desenhar a reta secante. Misericórdia. Eita, mapa cá. Reta secante. Aí, para olhar o coeficiente angular dela, vai lá na frente, né? É esse camarada aqui. Ok? É esse ângulozinho. Aí, o que eu vou fazer? Quando eu faço o H tender a zero, tá? Quando eu faço o H tender a zero, o T0 está fixo. Eu posso chamar ele de A e esse aqui de B. Quando eu faço o H tender a zero, ou seja, quando eu faço o B tender a A, conforme eu diminuo o meu intervalinho, aqui na função eu vou tendo outros pontos, não vou? Certo? O que vai acontecendo? Esse camarada aqui, por exemplo, é o respectivo desse camarada aqui, certo? Esse camarada aqui é o respectivo desse camarada, sei lá. Faltam as letras. Sei lá. Esse aqui vai ser x1, esse aqui vai ser x2, não sei. Conforme eu diminuo o H, ou seja, conforme eu faço o B tender a A, eu vou chegando à esquerda do ponto T0. Ou seja, eu vou pegando valores à esquerda do ponto T0. Numericamente, a gente consegue perceber isso, né? Numericamente, é a mesma coisa que a gente ter pensado naquela taxa de variação lá, do intervalo 3 e 5, né? Aí eu comecei a generalizar, peguei, quando eu pego para H igual a 2, eu tenho esse intervalo. E eu comecei a diminuir ou aumentar esse H, certo? Sim? Então, numericamente, é isso que está acontecendo, mas a gente não vai ficar brincando numericamente, tá? Então, conforme eu vou pegando valorezinhos, chegando perto de T0 pela direita, ou seja, que eu vou me aproximando, na função eu vou conseguindo outras retas secantes, né? Passando pelo mesmo ponto P. Meu ponto P está fixo. Meu T0 está fixo. Se o meu T0 está fixo, meu ponto P lá na curva está fixo. Então, o que vai acontecendo, nesse caso, com o coeficiente angular das retas secantes? Misericórdia. Muito difícil fazer desenho assim. Muito difícil. Mas, nesse caso, como a função ela é crescente, o coeficiente angular vai aumentando, tá? A função é crescente, o coeficiente angular vai aumentando. Tá bom? Ele tinha que estar mais para lá. Mas tudo bem. Mas o que acontece, então, se conforme eu vou chegando perto, vou fazendo ou o H tender a zero, ou o B chegando perto de A, lá na minha função, essas retas secantes vão tendendo a reta tangente, né? Não é isso? Se eu tenho ponto fixo, o ponto P está fixo, conforme eu pego a variação do coeficiente angular das retas secantes, isso no limite vai me dar o coeficiente angular da reta tangente. Sacaram a conexão? Lembrando que isso tudo porque o T0 está fixo. Está fixo. Pega todas as retas secantes, passando por esse ponto T0, ou seja, passando pelo ponto P. Todas as possíveis do mundo. No limite, ou seja, conforme eu vou chegando mais proximinho, esse valor vai ser exatamente quem? O coeficiente angular da reta tangente. Sacaram essa ideia, essa conexão? De novo, porque o T0 está fixo, ou seja, o ponto P está fixo. Entendem isso? Lá nas notas eu fiz uns desenhos bem melhores do que esses, tá? Bem melhores. Como que vocês estão de cá? Na avaliação, a gente vai... Hoje é só a formalização. A partir da aula que vem, a gente já vai começar a dar as derivadas de funções, tá? E na próxima semana, a gente já vai ter as regrinhas de derivação. O que vocês vão usar na prova? Da aula de quarta e em diante. Hoje é para vocês entenderem a formalização,
tá? Hoje é para vocês entenderem o que está por trás, a ideia que está por trás. Tá de boa? Sim, te respondi, Joana? É isso, para derivar funções, ou para achar derivadas de funções, ou para achar reta tangente de uma função em um ponto, a gente vai usar as técnicas de derivação, tá? A gente não vai usar essa formalização, tá bem? E aí, vem cá. Então, já que vocês entenderam que o coeficiente angular da reta tangente vai ser a derivada, não é quando eu estou falando dos coeficientes angulares das retas secantes, eu estou pegando a variação da função no seu intervalo, não é isso? Esses daqui me dão os coeficientes angulares das retas secantes. Eu disse que no limite, quando h tende a zero, desses coeficientes, isso aqui vai ser o quê? O limite de quando h tende a zero da função no ponto t0 mais h menos t0 sobre h, não é isso? Mas quem é esse número? F' de t0. Né? Então, no limite do coeficiente angular das retas secantes, ou seja, o limite da taxa de variação angular das retas secantes, que é esse, não é? Não era esse? Dado esse ponto, t0 mais h, t0, isso aqui é f. Quem é o coeficiente angular dessa reta passando pelo ponto t0, t0 mais h? Não é f de t0 mais h menos f de t0 sobre h? Não é isso? Não é isso, gente? Não é só substituir aqui? Mas esse aqui a gente definiu agorinha como sendo f' de t0. Então, o coeficiente angular da reta tangente da função f passando pelo ponto P é exatamente a derivada da função f no ponto t0. Sim? Sim, porque qual é a relação entre o ponto P e o ponto t0? É a primeira coordenada, né? De boa? Sim? Então, a equação da reta é qual? Da reta tangente. É y menos... É que eu pus t, né? Fica ruim. Mas tá bom. Y menos o f de t0 é igual ao coeficiente angular da reta, quem que é? F' de t0, t menos t0. Vocês podem pensar como? Não precisa de t, pode ser x, tá? É a mesma coisa. x0, x0, x menos x0. Aqui ser x. x0, aqui ser x0, aqui ser x0. Não tem problema. Aqui podia ser x. Aqui poderia ser x, aqui poderia ser x. A roupagem dos elementos tanto faz. x0, 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 x0. Certo? Sim? Onde esse y é quem? É o f de x. É a função. Então, a interpretação geométrica da derivada de uma função no ponto, a interpretação geométrica, isso é o coeficiente angular da reta tangente à função passando por aquele ponto. Reta tangente no ponto, viu que era tudo local? É que é no ponto. No ponto qual? No ponto x0, f de x0. Sim? Sim. Vamos fazer um exemplo aqui da gente calcular a derivada usando a definição.
E aí a gente usa a definição para vocês verem que a coisa não é prática nem um pouquinho. Nossa senhora, que esse trem não é prático de jeito nenhum. Tá? Porém, todavia, entretanto, contudo, alguma vez na vida vocês devem ver isso, tá? Aí eu vou pegar exatamente o exemplo que o professor falou no vídeo, tá bom? A gente poderia pegar, ou talvez dê tempo a gente pega até outro. Lembra que eu disse para a derivada da função num ponto existir, tem que existir, o professor disse que tem que existir para incrementos positivos e negativos? E eu disse que tem que ser a direita e a esquerda de um ponto, que é tudo a mesma coisa? Aqui a gente poderia ter pensado na derivada à direita, tá? Porque eu estou tendendo à direita do ponto. Mas que vai ser a mesma coisa da esquerda, não tem problema, tá? Eu poderia pegar pontos aqui à esquerda, passando por esse ponto aqui, secantes à esquerda, vou diminuindo esse ponto, vai dar a mesma coisa. Vocês concordam comigo? Eu vou tender exatamente a essa mesma reta aqui, lembra? Com essa mesma inclinação, passando por esse ponto, só tem uma reta. Então, se eu chegar da esquerda desse ponto à direita desse ponto, vai dar a mesma coisa, né? Agora, funções que a esquerda do ponto e a direita do ponto não dá a mesma coisa, não dá a mesma coisa o quê? O limite do quociente de Newton não dá a mesma coisa, eu digo que essa função não é derivável nesse ponto. Se os limites laterais do quociente de Newton da função à direita e à esquerda existem, mas são diferentes, essa função não é derivada nesse ponto. Vou dar só um exemplinho disso para a gente pegar uma coisa visual que é muito importante, tá? Então, eu te dou a função módulo. F de x igual ao módulo de x, tá? O que é a função módulo? Pega o camarada lá dentro, se ele estiver à direita de 0, é ele mesmo. Se ele estiver à esquerda de 0, é menos ele. Não é isso? Então, eu vou olhar para pontos à direita de 0 e para pontos à esquerda de 0. Ou seja, eu vou pegar nesse intervalinho 0, 0 mais h, com um hzinho maior do que 0. E depois eu vou olhar para o limite nesse intervalinho, tá? Ok? Vou olhar nesse intervalo. Se o limite do quociente de Newton existir e for igual nos dois, a função é derivável no ponto, não é isso? Então, vamos lá. Vou olhar primeiro à direita. Anotaçãozinha, mas vocês podem abstrair para isso, tá? A anotação é essa, beleza? Derivada da função à direita do ponto x0 igual a 0. Isso aqui é o quê? É o limite de h tendendo a 0 de quem? De f de x menos f no extremo, né? F no maior, f de 0 mais h, menos o f de 0, sobre o comprimento do intervalo, que é h, não é isso? 0 mais h menos 0, ok? Ok. Então, vamos substituir os valores. Limite de h tendendo a 0. No caso, a gente coloca h tendendo a 0 pela direita também. Quem é f de 0 mais h é o próprio f de h, certo? F de h, então aqui fica f de h. F de 0, quem é f de 0? Para x igual a 0, isso aqui é 0, né? Então, nem preciso pôr ele. Concorda? F de 0 igual a 0 pela própria função. Sobre h. Agora, h é um camaradinha que está à direita de 0. O que a f faz com valores à direita de 0? Leva nele mesmo, não é isso? Então, isso aqui vai ser o limite de h tendendo a 0 pela direita, de h sobre h. H sobre h, estou multiplicando, dividindo pela mesma coisa, isso é 1. Então, isso aqui é 1. Então, a derivada da função no ponto x0 igual a 0, à direita, deu 1, certo? Vamos olhar o que acontece agora à esquerda? Para olhar o que acontece à esquerda, eu olho nesse intervalinho aqui, né? De 0 menos h até 0, certo?
Qual é a anotação para essa derivada? É com um menosinho embaixo. Então, isso aqui é o limite de h tendendo a zero pela esquerda do quociente de Newton, que é no extremo maior menos no extremo menor, que é f de zero menos f de zero menos h, sobre o comprimento do intervalo, que é h, né? F nesse menos f nesse sobre esse menos esse. Quem é zero menos zero mais h? H. Vamos de novo substituir os substituíveis. H tendendo a zero pela esquerda, f de zero é zero, né? Então fica menos, o que é zero menos h? Menos h. Sobre h. Agora vamos analisar isso aqui. H é um valor positivo. Menos h é um valor negativo. Certo? Menos h é um valor negativo. Então, f de uma coisa negativa, deixa eu copiar aqui para a gente não ficar confuso. O menos está lá, o h está aqui. Esse menos é esse menos. O f de um número negativo é menos o número lá dentro, não é isso? Então, é menos o número lá dentro. Ok? F de um número negativo é menos o número lá dentro, não é isso? Sim? Jogo de sinais. Agora, esse menos com menos dá mais, esse mais com esse menos dá menos. Então, isso aqui fica limite de h tendendo a zero pela esquerda, de menos h sobre h. Estou multiplicando e dividindo pela mesma coisa, isso aqui é igual a 1. Negativo por causa desse menos. Os valores numericamente deram diferentes. Se os valores numericamente naquele ponto deram diferentes, então a função não é derivável no ponto. O que significa isso, professora? Lá no gráfico da função, o gráfico da função vocês já sabem que é um trocinho assim, né? Em x igual a zero, que é esse ponto, eu digo que se a derivada nele não existe, quer dizer que não existe reta tangente no ponto, né? Não é isso? E de fato, né? Porque se eu olho à direita do ponto, eu não tenho. Eu tenho um troço que seria mais para cá. Aí, tendendo, né? Um troço que seria positivo. Tendendo a zero pela esquerda, eu teria um troço que seria com coeficiente angular negativo. Mas não tem, né? Não tem, porque não tem jeito desse negócio ser igual a zero. Se fosse alguém, se existisse, caso existisse, nesse ponto x igual a zero, seria um troço assim, né? Mas não tem, né? Que coeficiente angular é isso? Isso aí não está tendo, não. Então, quando a gente olha para o gráfico da função, se a função não é derivável naquele ponto, se as derivadas laterais existem e elas não são iguais naquele ponto, o desenho que a gente vai ver lá no gráfico é um bico. Isso aqui é chamado bico. Tem outros nomes também, tem singularidade, são alguns pontos que são singulares, depende da bibliografia, tá? Mas no desenho, quando aquele ponto não é derivável, quando não existe a derivada naquele ponto, e ele é um ponto da função, né, que é muito importante, ele é um ponto da função, então vai fazer um biquinho lá, tá bom? Que seja um troço tipo assim. Pode ser também. Pronto. Sim? Sim. Temos dúvidas? Temos comentários? Eu separei um exemplozinho para a gente fazer umas continhas, que eu não sei se vocês estão interessados, mas se estiverem a gente pode fazer. Porque, que nem eu disse para vocês, a gente não vai mexer com limites, tá? Mas eu separei um exercício. Vocês querem que faça? Como é que está aqui? Podemos afirmar que ela é... Não, meu anjo, existe uma conexão entre limite... O colega perguntou aqui no chat o seguinte. Quem é o colega? Joana. A Joana perguntou no chat o seguinte.
Podemos afirmar que ela, no caso a função, é descontínua em zero? Não. Esse é um exemplo clássico. É um exemplo clássico de uma função que é contínua, mas não é derivável no ponto. Tá? É claro que se ela é derivável, ela é contínua, cena dos próximos capítulos. Mas o que quer dizer ser contínua? Que eu não falei isso em aula ainda. O que significa a função ser contínua? Os limites laterais da função no ponto existem e são iguais. Para além disso, são iguais à função naquele ponto. A gente não vai brincar com isso, mas o que significa? Como é que vocês vão pensar nisso? É como se você pegasse uma caneta, um lápis e estivesse desenhando. Se a função ela é contínua, você não tira o lápis do papel. Se a função é descontínua, você tira. Sacou? O fato do limite lateral, algum deles, você pode ter vários tipos de descontinuidade. Uma que algum dos limites laterais não existem. Ou eles existirem e serem diferentes. Tem vários tipos de descontinuidade. E o limite lateral é isso que está contando, é próximo do ponto, né? Lembra lá? Próximo é um intervalinho aqui embaixo, com um intervalinho ali em cima, é próximo do ponto. Então, se você tira o lápis do papel, alguma coisa ali, tanto à direita quanto à esquerda, aconteceu para ter aquela ruptura. E qual que é a conexão entre tudo isso? O limite. O limite é o que faz conexão entre a continuidade e a derivabilidade. Né? É o que amarra tudo isso. Se a função ela é dita contínua, existem os limites laterais da função naquele ponto. E eles são iguais, e são iguais à função naquele ponto. Se ela é derivável naquele ponto, existem os limites laterais do quociente de Newton. Ou seja, do coeficiente angular das retas secantes, ou da taxa de variação média da função. Que é tudo a mesma coisa, né? Vocês já entenderam que é tudo a mesma coisa. Agora, funções deriváveis implicam em funções contínuas. Sim. Funções contínuas implicam em funções deriváveis? Não. Para a gente desenhar esse gráfico, você não precisa tirar o lápis do papel, né? Você vem aqui, tá. Ela é contínua em x igual a zero, não tem um problema. Mas a gente acabou de verificar que ela não é derivável em x igual a zero. De novo, é propriedade local. Então, ela é contínua em, derivável em. Tá bom? Então, tá bom. Vocês querem que eu faça um exemplo? Eu já dei o que está cansativo e foi longo. Faz um exemplo de continhas que vocês não vão usar na vida, tá? Não com a gente aqui. Pode ser que em outro momento da vida vocês... Cadê o negócio, menino? Tá de cá. Sim, obrigada. Ó, o exemplo era o seguinte... Eu peguei a função raiz quadrada de x para x maior ou igual que zero, tá? E aí, f de x igual a raiz quadrada de x. Então, para aqui vai fazer sentido, x à direita de zero. E aí, eu quero calcular a reta tangente da função no ponto 2, raiz de 2, certo? Certo? Certo. Então, vamos lá. Para fazer isso, eu tenho que olhar o limite, a derivada lateral à direita e à esquerda do 2, né? Do 2, que esse é meu pontinho, né? Então, eu tenho que olhar f' mais no 2 e f' menos no 2. Eu vou fazer só a direita e a esquerda, vocês só copiam o que acontece, mas fazendo as adaptações, tá? Esse aqui seria o limite de h, tendendo a zero pela direita, de f de 2 mais h, menos o f de 2 sobre h. Certo? Certo. E agora? E agora o seguinte, limite, vamos substituir, né?
h tendendo a zero pela direita. O que a função faz no ponto? Pega ele e calcula a raiz dele. Raiz quadrada de 2 mais h. Pá. Menos f de 2, raiz dele. Sobre h. Agora, vocês lembram de uma equivalência que eu tinha feito aqui? Ao invés de fazer com h tendendo a zero, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer com x tendendo a 2, tá? Com x tendendo a 2 pela direita. Isso aqui é a mesma coisa que se eu fizesse f de x menos o f de 2, sobre o x menos 2. Por quê? Porque esse limite aqui vai dar um pouquinho mais calculável do que o outro, tá? E aí que entra a grande dificuldade de cálculo de limite, que é como o professor disse lá no vídeo, em geral, é a manipulação do quociente de Newton. A grande dificuldade vai estar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Quem é esse camarada? É a raiz de x menos a raiz de 2 sobre x menos 2. Como é que eu resolveria isso? Ramo rápido? Ramo rápido? Racionaliza, né? Como é que a gente elimina esse problema da raiz quadrada? Racionalizando. Como é que racionaliza? Multiplica e divide pelo conjugado, né? Certo? Certo? Certo. Então, aqui é raiz. Quem é o conjugado desse camarada? Primeiro, porque é quadrático. Na verdade, o que a gente faz é completar quadrado, sabe? Eu quero que isso aí caia numa diferença de quadrados. Se fosse raiz cúbica, ia ser outra estratégia. Então, na verdade, eu quero completar quadrados aqui. Mais raiz de 2. Então, tá bom. Isso aqui, quando o x tende a 2 pela direita. O quociente vai dar a mesma coisa, tá? X tendendo a 2 pela direita. E aí, então, se vocês fizessem uma distributiva, que isso aqui seria a diferença, vai cair numa diferença de 2 quadrados, não é isso? Que é o quadrado desse menos o quadrado desse. Então, fica x menos 2 lá em cima. Que é a mesma coisa que o quadrado desse menos o quadrado desse, né? Aqui, deixa eu fazer devagarzinho, que daí tem um comentário importante. Isso aqui vai ser raiz de x ao quadrado menos a raiz de 2 ao quadrado sobre x menos 2 vezes a raiz de x mais raiz de 2. Ok. Raiz de x ao quadrado, isso aqui sairia como módulo de x. Mas o x está só positivo, então sai como ele mesmo, né? Então, seria limite de x tendendo a 2 pela direita, de x menos 2, sobre x menos 2 vezes raiz de x mais raiz de 2. E outra coisa, por que a gente teve que fazer essa substituição, né, essa multiplicação pelo conjugado? Porque quando eu faço x tender a 2, esse camarada aqui vai para zero, né? Certo? Certo? É só tentar substituir o A2 mesmo. O camarada aqui vai para zero. E tem aquela lei maravilhosa na matemática. Nunca se divide por... Então, eu preciso eliminar, muitas aspas, eu preciso eliminar esse problema. Para eliminar esse problema, a estratégia seria racionalizar, aqui nesse caso. E aí, como vocês podem perceber, eu estou multiplicando e dividindo pela mesma coisa, isso aqui é 1. E agora, se eu faço x tender a 2, esse número aqui, ele não vai mais para zero, né? Ele vai para um número. Então, eu tenho 1 sobre alguma coisa que vai para um número, não é isso? Então, eu não tenho mais indeterminação. Então, eu resolvi o meu limite. Tá? E então, esse número vai para onde? Indutiva, de maneira intuitiva mesmo, ele vai para 1 sobre 2 raiz de 2.
certo? Que esse aqui vai para a raiz de 2 também, quando x tende a 2, vai para a raiz de 2, então vai para 1 sobre 2 raiz de 2. A esquerda seria a mesma coisa, tá? A esquerda seria a mesma coisa. Então, as derivadas laterais existem, porque vocês percebam que eu não fiz... O único momento em que eu usei alguma propriedade da função foi aqui. Mas aqui, o x está à direita de 2 mesmo, tanto faz. Um cadinho à direita ou um cadinho à esquerda. Não vai fazer muita interferência, tá? Então, a derivada da função existe. Os limites laterais da função existem, são iguais à derivada da função no ponto. Quem é a reta tangente? Y menos y0 é igual. Y0 é o f de 2. F' de 2, x menos 2. Substitui 1 sobre raiz de 2 aqui. X menos 2 igual y. Quem é o f de 2? Raiz de 2. Daria para fazer umas manipulações algébricas aqui, mas a gente está com tempo curto. O que eu quero trazer de mensagem disso tudo? A gente viu uma interpretação física, viu uma interpretação geométrica e viu a formalização matemática de derivada de uma função no ponto. Daqui para frente, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai precisar dessa ideia que está por trás, mas a gente vai achar as técnicas de derivação, que é o que vocês vão usar. Sacou? Então, a partir da aula que vem, a gente já começa a achar derivadas de funções. Bom, eu disse que isso aqui é a derivada da função em um ponto. Se ela é derivada para todos os pontos, então eu posso falar da função derivada de uma função, que é a cena dos próximos capítulos. Tá bem? Fiquem bem, pode acalmar o coraçãozinho. Quarta-feira cheguem com dúvidas, é assim mesmo, é difícil, mas a gente vai passar para frente, tá bom? Um abraço, fiquem bem, até quarta. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!